Olá, boa noite, tudo bem? Olha, mais uma vez, estamos juntos em mais uma transmissão, em prol da divulgação da doutrina espírita, principalmente nesses momentos de recolhimento que todos estamos vivendo, recolhimento, reflexão, aprendizado, não é? Então, vamos, mais uma vez, refletir, conversar, ter alguns minutos de tranquilidade e, de início, queremos agradecer, porque esse estudo está sendo feito a convite do NELD, que é o Núcleo Espírita Leon Denis, que fica aqui em Campo Grande, e o NELD, assim como várias casas espíritas e todas as instituições religiosas de quaisquer designações, estão com as suas sedes fechadas no momento, né, dado a situação toda que a gente está vivenciando, e também, como todas, o NELD está buscando alternativas para a gente não parar totalmente as atividades, né? E seja na transmissão de palestras e outras atividades e iniciativas. Então, nós ficamos muito felizes pelo convite para podermos estar juntos aí ao longo desses próximos 40 minutos, 45 minutos, conversando sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já vamos informar qual é. Então, feita essa abertura, essa apresentação, nós vamos fazer a leitura de uma página e, em seguida, vamos fazer uma prece para início do nosso estudo, tá bom? Então, a página que nós vamos ler é do livro Fonte Viva, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, e nós vamos ler o ponto número 98, intitulado Couraça da Caridade, que diz assim: sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fronte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente, no campo da luta, pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada, à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina, faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que, por vezes, somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, dizendo: Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, mais uma vez, Senhor, nos encontramos juntos para mais alguns momentos de estudo, de reflexão,
em torno dos seus ensinamentos, que tão importantes são, Senhor, para buscarmos a nossa melhoria, o entendimento acerca da vida, do nosso comportamento, enfim, Senhor, como devemos nos modificar para sermos cada vez mais próximos ao que o Senhor espera de nós e assim conseguirmos ser mais felizes. Muito obrigado, então, pela oportunidade do estudo na noite de hoje e que o Senhor possa nos dar licença para iniciar a nossa reunião da noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos e amigas, como dissemos, né, já vemos aqui muitos companheiros, né, companheiras que estão ao vivo aqui mandando mensagens nos comentários. Uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa transmissão que estamos fazendo a convite do NELD, como já dissemos, e o estudo da noite de hoje, o qual nos propomos a conversar, é do tema retribuir o mal com o bem. Esse tema, esse tópico, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, itens 1 a 4. Tá? Então, esse tema, retribuir o mal com o bem, por que nós escolhemos, né, optamos por abordar esse tema na noite de hoje? É porque ele, assim como outros, talvez como todos, mas esse especificamente é um tema extremamente atual, né, também, porque diz respeito diretamente ao nosso comportamento e à forma como nós lidamos com os nossos semelhantes no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, é muito importante que nós façamos essa reflexão, e como nós já dissemos em outros momentos, né, no estudo da doutrina espírita, todos os ensinamentos que estão contidos na doutrina, na obra de Allan Kardec, de uma maneira geral, eles são sempre atuais, porque eles devem ser estudados à ótica do momento atual da humanidade. Então, quando Kardec, com o auxílio dos espíritos, fazendo uso das passagens de Jesus quando esteve na Terra, escreveu essas palavras há 160, 170 anos atrás, tudo isso foi analisado de acordo como o mundo estava naquela época, né? E hoje nós analisamos esses mesmos ensinamentos na forma como o nosso mundo está hoje. E daqui a mais 160, 200, 500 anos, nós continuaremos fazendo a mesma coisa e esses ensinamentos continuarão sendo atuais para todos nós. E aí, quando nós pensamos, como dissemos, né, esse tema, o retribuir o mal com o bem, ele está dentro do capítulo Amai os vossos inimigos, né, itens 1 a 4. E quando nós pensamos no amai os vossos inimigos, vem à nossa cabeça assim, o que Jesus quis dizer com amai os vossos inimigos, né? Quando nós pensamos nas parábolas de Jesus, nas passagens de Jesus quando esteve na Terra conosco, nós precisamos sempre nos lembrar que todos esses ensinamentos, todas essas passagens, todas as palavras de Jesus, elas precisam ser interpretadas e não tratadas ao pé da letra. Precisam ser interpretadas. Então, quando Jesus diz assim, amai os vossos inimigos, o que será que ele quis dizer? Será que Jesus quis dizer que nós devemos amar os nossos inimigos? E aí, mais à frente, a gente vai analisar um pouquinho sobre essa palavra, né? Quem seriam os inimigos? Mas quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, o que será que ele quis dizer? Será que ele quis dizer que eu devo amar um inimigo, uma pessoa que eu não gosto, não me dou bem, da mesma forma como eu amo o meu filho? A minha mãe, o meu pai, a minha esposa, meu marido, ou uma pessoa muito querida minha? Será que é isso que Jesus quis dizer? Amai os vossos inimigos? Não sei. Vamos analisar para a gente entender. Aí nós vamos recorrendo ao Livro dos Espíritos, na questão 887, Kardec pergunta aos espíritos assim, Jesus disse, amai até mesmo os vossos inimigos. Ora,
O amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Bom, como todas, a pergunta de Kardec é extremamente lógica, né? Ela é extremamente lógica e nos ajuda a mostrar como esse companheiro é de uma inteligência muito especial que possibilitou com que essa obra, todas essas obras foram escritas. Então Kardec perguntou, Jesus disse, amai os vossos inimigos. Olha, o amor aos vossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? A inimizade não vem de uma falta de simpatia, que é uma coisa até natural? E aí os espíritos respondem a ele assim, é certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca quem procura tomar vingança. Então vejam, meus amigos e amigas, que apenas por essa resposta que os espíritos deram a Kardec, se nós formos seguir ao pé da letra, literalmente, o que está escrito nessa resposta, a gente poderia parar o nosso estudo aqui, né? Porque o que eles estão dizendo, amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem, que é o título do nosso tópico de estudo, né? E aí ele diz, aquele que assim procede se torna superior ao passo que abaixo dele se coloca quem procura tomar vingança. E aí, respondendo ao questionamento que a gente fez quase agora, amar os nossos inimigos, então, não é amar como a gente ama um filho, mas é nós praticarmos a caridade em sua essência, né? Na questão anterior, na 886, os espíritos explicam que a essência da caridade, como Jesus nos ensinou, ela diz respeito a benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros dos semelhantes e o perdão das ofensas. Então, amar os inimigos diz que nós devemos nos esforçar para praticar a caridade na sua essência, né? É isso que nós precisamos desenvolver. E aí Allan Kardec complementa assim, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. Então foi isso que Jesus disse, né? Quando nós pensamos lá no mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo, é simples. Se nós nos esforçarmos para fazer ao outro somente aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, só aí a gente já daria um salto imenso na nossa escala evolutiva. Mas a gente sabe que a nossa transformação moral, ela não é feita num salto, ela é gradativa através do nosso esforço, das nossas conquistas, dos nossos méritos, mas nós chegaremos lá. Mas esse é o real sentido de Jesus quando ele diz, amai-vos uns aos outros como irmãos, amai os vossos inimigos. Não é? E quando nós pensamos nos inimigos, o que nós precisamos entender é que os inimigos, e aí quando nós falamos inimigos, essa palavra inimigo, ela acaba nos dando uma conotação de algo, aquele inimigo mortal, aquela pessoa que você odeia com todas as suas forças, mas na verdade nós entendemos inimigos de fato como aquelas pessoas com as quais nós temos algum tipo de divergência, de contrariedade, de inimizade, né? Então, todos esses tipos de situação, tudo o que nos afasta de um semelhante, seja ele quem for, nos traz para essa conotação de inimigos. E aí, o que nós precisamos entender é que os chamados inimigos são também provas
que nós precisamos passar na nossa vida. São mecanismos, são etapas para o nosso aperfeiçoamento, né? Então, quando nós estudamos, e nós fizemos até um estudo há algumas semanas sobre isso, as causas atuais e anteriores das aflições, quando as dificuldades que nós passamos nessa vida, elas têm como causa nós mesmos, até porque nós não sofremos à toa. Deus, nosso Pai, não nos faz sofrer sem razão. Então, tudo o que nós estamos passando de dificuldade, seja ela material, ou seja ela moral, ou seja ela de relacionamento com alguém com o qual eu preciso me relacionar ao longo da minha vida, ou em momentos específicos da minha vida, também essas pessoas fazem parte dessas provas que nós precisamos atravessar para nos aperfeiçoar, né? Lembremos também, quando os Espíritos nos dizem que as provas, elas servem para desenvolver em nós a inteligência, a paciência e a resignação. Então, nós precisamos compreender os inimigos também como esses mecanismos necessários para o nosso aperfeiçoamento, não é? E aí, quando nós entendemos, quando nós começamos a tentar encaixar esses aspectos na nossa mente, todas essas ideias, elas vão nos conduzindo naturalmente aos conceitos de caridade e de perdão, como nós falamos há pouco, que é o real sentido da caridade, tal qual nos ensinou Jesus, não é isso? E aí nós pensamos assim: adianta nós amarmos apenas aqueles que nos amam, né? Porque nós podemos pensar assim: mas eu devoto por todo o meu afeto, todo o meu carinho àquelas pessoas que eu amo. E aí você pensa assim: adianta eu amar só aqueles que eu amo? E aí, o que Kardec e os espíritos nos explicam é que diretamente não, porque se eu amo apenas aquelas pessoas que me amam também, não tenho esforço e nem mérito para isso, né? O amor, a afeição que eu sinto por aquelas pessoas é algo que já foi conquistado no passado, mas hoje eu não preciso de nenhum esforço nessa vida e nem mérito para me sentir bem ao lado de alguém que eu amo e que também me ame, né? Então, nessa relação, não está existindo um progresso direto nessa vida. O nosso progresso, o nosso mérito vai vir através da superação justamente com aquelas pessoas com as quais nós temos dificuldades de relacionamento. Se nós pensarmos, né, por que nós dizemos assim, que amar aqueles que nós amamos não representa diretamente um mérito? Porque se nós pensarmos assim, até aquele pior criminoso que existe, aquela pessoa que pratica os piores tipos de crimes, de maldades, sejam elas quais forem, até essas pessoas, elas devotam amor por alguém. Então, mesmo o pior criminoso, ele vai devotar amor à sua mãe, ao seu filho, não é? Então, esse sentimento, ele já está em nós. O que nós precisamos é cada vez mais colocá-lo para fora. E a gente desenvolve o colocar para fora, fazer natural, através do exercício diário nas nossas ações do dia a dia, como a gente vai falar um pouco mais para frente, não é? E quando nós que estudamos o espiritismo, que somos espíritas, seja praticando ou participando diretamente de atividades em alguma instituição, ou seja, você estudando por conta própria, enfim, quem estuda a doutrina espírita e se interessa, tem ainda mais motivos para buscar esse esforço em prol do seu melhoramento, porque nós compreendemos que somos espíritos eternos, que fomos criados por Deus para atingir a felicidade, que para isso nós vivenciamos diversas encarnações, onde nós experienciamos, experimentamos, somos tentados através de uma série de situações para corrigir as nossas faltas. Então, à medida que nós compreendemos isso, nós sabemos que a felicidade e a perfeição virá. Agora, o quão longe nós estamos disso e o tempo que vamos demandar depende do nosso esforço. Então, a doutrina espírita, ela nos traz a clareza de raciocínio nesse sentido, e nós temos
por dever, né, por obrigação, buscarmos nos melhorar, não é? Porque o grande objetivo disso tudo é que nós consigamos chegar a um determinado ponto em que a gente não precise mais fazer qualquer tipo de esforço para amar o inimigo, ou seja, para praticar a caridade para com os nossos inimigos, não é? Eu me lembro de uma historinha que diz assim, um casal, né, um homem e uma mulher, estavam indo de carro por um determinado caminho para um determinado compromisso, e aí aquele caminho era um caminho que eles desconheciam, né, que eles nunca tinham ido. E aí estavam indo, seguindo orientações, chegaram num determinado momento, ocorreu uma divergência entre eles. O marido achou que deveria ir pelo caminho da direita, a esposa pelo da esquerda, e insistiu, e a esposa falou, não, é pela esquerda, eu tenho certeza. Ele falou que não, até que num determinado momento ela se calou, né? E aí ele seguiu pelo caminho da direita. Mais à frente, ele percebeu que estava errado, e aí teve que engolir aquilo e retornar para o caminho certo, e perguntou a ela, poxa, se você sabia que você estava certa, por que é que você não insistiu no seu ponto? E aí ela respondeu para ele assim, porque entre ter razão e ser feliz, eu escolho ser feliz. E aí, essa escolha, nós temos essa escolha todo dia. E nas diversas situações que a gente vivencia na nossa vida, a gente mais à frente vai dar alguns exemplos, né, de situações que a gente vivencia no nosso dia a dia, na nossa vida prática, mas se nós conseguirmos ir através de tentativa e erro, porque como já dissemos, não somos perfeitos, não é? É tentativa e erro. Reconheço que errei, vou me esforçar para não errar de novo. Então, à medida que nós vamos nos esforçando através desse processo de tentativa e erro, e vamos cada vez mais norteando o nosso pensamento para é melhor ser feliz do que ter razão, por exemplo, e aí essa razão pode ter uma série de significados no nosso dia, mas se nós optarmos por ser feliz ao invés de querer ter razão, a gente vai ver que cada vez mais a nossa atitude perante as situações da vida será melhor, nós não deixaremos nos levar tanto pelo orgulho do querer ter razão, por exemplo, e aí, a partir daí, as nossas reações naturais passarão a ser cada vez mais leves e nós seremos, com isso, consequentemente, cada vez mais felizes, não é? Porque nós passaremos a não nos deixar levar por ofensas, porque ódio, rancor, raiva, esses sentimentos, eles só fazem nos rebaixar. Então, à medida que nós vamos nos esforçando, nós vamos conseguindo esse adiantamento moral, essa melhoria, para sermos, na essência, mais felizes, não é? Mais felizes. Nós vemos lá na questão 293 do Livro dos Espíritos, recorrendo também à questão 293, Kardec questiona assim, conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? Não, aí os espíritos respondem, né? Não, compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se purificam. Se um merecer o que inimizou, nisso não pensarão mais, pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. E aí Kardec complementa dando uma explicação. Sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade das suas dissensões infantis e deixam de se malquerer. Isso é uma coisa que talvez tenha acontecido até com muitos de nós, né? Na idade da adolescência, aquela pessoa que você teve inimizade na escola parou de falar, né? Deixou de falar. Depois, quando você chega à idade madura, à idade adulta, e você reencontra essa pessoa, muitas vezes aquela situação lá de trás, ela nem é lembrada, porque você verifica que
o que motivou aquela dissensão lá atrás era uma coisa tão simples e sem sentido, quando você chega à idade madura, que a vida segue normalmente. Aquilo que foi motivo da desavença lá atrás some. E aí, quando nós transportamos esse exemplo para a nossa vida como espíritos eternos, segue a mesma lógica. Chegando no plano espiritual, o que motivou as nossas inimizades aqui, os espíritos acabam percebendo, claro, né, em não sendo coisas e questões gravíssimas, que muitas vezes perduram as relações entre os seres por muitos séculos, mas na maioria das situações, os espíritos acabam entendendo que aquilo que motivou a desavença só acabou só os fazendo perder tempo, não é? E aí eles não conservam isso. Então, se nós conseguimos entender esse ponto, se nós nos esforçamos para resolver essas questões aqui na Terra mesmo, tanto melhor é para nós, para o semelhante e por toda a nossa eternidade, né? E um outro ponto que é muito interessante a gente pensar para entender é que muitas vezes existem muitas ações que nós cometemos como espíritos imperfeitos ainda que somos, que são crimes, que são erros graves aos olhos de Deus e que muitas vezes as leis humanas não consideram nem como uma falta leve, né? Às vezes nem consideram. E Deus, nosso Pai, nos perdoa, né? Ele nos perdoa. Então, muitas vezes, nós conservamos dentro de nós erros que nós cometemos, que muitas vezes ninguém ficou sabendo, até nos nossos próprios pensamentos, e são erros graves aos olhos de Deus, nosso Pai, que as leis humanas não cobrem, e que muitas vezes são até mais sérios do que o que motiva uma desavença nossa com um semelhante, e Deus nos perdoa. E por que nós não conseguimos perdoar o semelhante? Não é? Por que nós não conseguimos perdoar o semelhante? Porque devido ao nosso orgulho, principalmente. Não é? Devido ao nosso orgulho, que nós ainda temos muito. E aí, nós vemos que, independente da religião, independente do que você faça, independente de tudo que você estude, do que você seja, nós precisamos internalizar e absorver e procurar seguir as palavras de Jesus de praticar o perdão, não é? Porque por que nós precisamos fazer isso? Pelo simples fato de que, se nós apreciamos quando somos perdoados nos nossos erros, então nós temos por obrigação de fazer o mesmo, porque senão não estaremos sendo justos, não é? Então, quando nós cometemos erros, o ser humano tem uma obrigação, uma tendência até natural de, quando erra, minimiza os seus erros cometidos, e quando o erro é do outro, maximiza aquilo, né? Faz aquilo tomar uma escala muito grande. E quando nós cometemos o erro, seja no ambiente que for, nós apreciamos o perdão. Então, se nós apreciamos o perdão, e se na instância superior Deus nos perdoa de tudo e sempre nos concede novas oportunidades, quem somos nós para nos acharmos no direito de, por orgulho, não concedermos o perdão a alguém que nos tenha feito mal, não é? Então, quem somos nós? Então, é esse tipo de reflexão que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. E, principalmente, eu não posso, né, seria um contrassenso se eu digo que sigo as palavras de Jesus, que amo a Deus, nosso Pai, se eu não me esforço para seguir os ensinamentos no meu dia a dia, não é? Lá no Livro dos Espíritos também, e nós citamos isso recentemente, existe uma questão onde Allan Kardec pergunta se o Espiritismo vai ser a religião do futuro, né? E aí os Espíritos dão uma explicação, mas na essência o que nos importa, que eles nos dizem, é que para Deus, acima de qualquer religião, está o nosso esforço em nos melhorarmos para o bem. Então, não adianta eu ser doutor em espiritismo ou em qualquer outra religião, não é? Porque nós encontramos pessoas, espíritos evoluidíssimos em todas as partes do mundo, mas não adianta eu ser doutor em espiritismo se nas minhas ações no dia a dia eu não me esforço para seguir
o que está escrito na teoria, não é? Não adianta, não adianta. Então, vamos à frente um pouco mais nos nossos estudos, né? E aí, uma coisa que nós já comentamos, né? Quem são os nossos inimigos do dia a dia, né? Quem podem ser os nossos inimigos? E aí nós vemos que os inimigos, entendendo como não só aquelas pessoas em que muitos sentem raiva, ódio, né, sentimentos negativos, mas pensando naquelas pessoas do nosso dia a dia, do nosso círculo de trabalho, de família, ambiente social, ambiente virtual, nossos governantes, sejam eles do presente ou do passado, essas pessoas com as quais nós convivemos ao longo da nossa vida podem vir a ser esses nossos inimigos. E aí nós vamos escolher, lembremos que temos o nosso livre-arbítrio, né? Nós vamos escolher de que forma que nós vamos lidar com as situações adversas que muitas vezes surgem no nosso dia a dia. E aí a gente reflete, né? Como que a gente reage a situações adversas? Por exemplo, quando você tem um problema no trânsito, como que você reage àquilo? Como que você reage? Vi um fato há um tempo atrás de um senhor que sem querer, estava com a sua esposa e acabou provocando uma batida leve de trânsito, bateu no carro onde estavam os rapazes, e era um casal de senhores, e os rapazes desceram de uma forma muito agressiva, e foi uma batida, uma coisa extremamente simples, tá? Puramente material, que nem envolveria grandes importâncias, mas aqueles jovens desceram e partiram com toda a agressividade para cima daquele senhor, e ele morreu vítima dessas agressões, não é? Trazendo mais para perto, uma reportagem que esse tipo de reportagem, às vezes é até bom a gente, não é nem bom a gente ver, porque aquilo acaba ficando na nossa mente, causa, né, uma certa sentimento ruim, mas eu vi uma reportagem, por acaso, hoje, de algo que aconteceu ontem, se eu não me engano, e aí eu não sei se foi aqui no Rio, tá? Me desculpe, eu não me lembro qual foi a cidade ou o estado, mas de uma mulher que entrou num ônibus sem a máscara. E aí as pessoas do ônibus começaram a falar que ela deveria sair. E aí começou aquela discussão, ela não queria sair, as pessoas queriam que ela saísse e tal. Mas o principal disso é que homens começaram a forçar aquela mulher a sair, e aí a gente só está fazendo a distinção do homem e mulher pela questão da força física, né? E aí a própria imposição da força física de um que seja mais forte no aspecto físico para outro que não seja, que seja mais fraco no aspecto físico, já faz com que a gente já tenha uma situação absurda aí, nesse cenário, né? Então, homens obrigaram aquela mulher a descer, e um deles, de uma forma completamente insana, começou a chutá-la, a empurrá-la para fora do ônibus, a chutes e pontapés, né? E aí aquela situação acabou, eu até parei de ver, mas aquilo causa uma coisa, porque você pensa assim, ela estava errada de ter ingressado na condução sem a máscara, né, que é algo que a gente precisa usar hoje em dia, estava errada? Estava, mas a gente, de cara, né, talvez que seja um dos pontos principais do nosso estudo, então vamos procurar tentar internalizar isso. Quando nós vemos alguém cometendo o que nos aparenta ser um erro, seja diretamente para conosco ou não, devemos sempre pensar que nós não sabemos o que motivou o outro a estar fazendo aquilo naquele momento, né? Na maior parte das vezes, nós não sabemos o que levou o outro a fazer aquilo. E qual deveria ser a nossa reação? A tentar lidar com aquela questão, considerando que a gente não sabe. Mas o que eles fizeram nesse exemplo? Eles fizeram exatamente o contrário. Eles retribuíram o mal com um mal pior ainda, muito pior do que a mulher havia praticado ao entrar no coletivo sem estar usando a máscara. Então, existe uma palavra que se usa muito em diversos meios, no meio corporativo e até na nossa vida no dia a dia,
que as pessoas não conseguem se esforçar para desenvolver, que é a empatia. A empatia é a capacidade de você tentar se colocar no lugar do outro e imaginar como você agiria ou agiria se você estivesse no lugar do outro, não é? De que forma você gostaria de ser tratado caso você estivesse no lugar do outro? Então, isso é algo que nós precisamos desenvolver. E isso no nosso dia a dia, de uma maneira geral, meus amigos, seja no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida, nas redes sociais, né? A pausa foi proposital, porque as redes sociais hoje elas viraram um celeiro para retribuição de mal com mal, não é? Então, hoje em dia, ao invés de nós nos esforçarmos para ser ponderados e tentarmos amenizar a situação, nós vemos muitas pessoas, inclusive no nosso meio espírita, por exemplo, nós vemos muitas pessoas que retribuem um mal que vem nas redes sociais, pior ainda. Então, julga-se, condena-se e só não se executa, né, nas vias de fato, mas se executa com palavras. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil, ao passo que, se nós procurássemos no nosso dia a dia desenvolver um pouco da empatia, a nossa vida seria bem melhor, não é? Só para vocês terem uma ideia, né, eu recebi uma imagem há um pouquinho atrás a respeito imagens que a gente recebe pelo WhatsApp, por redes sociais, e ela me marcou porque eu achei muito interessante exatamente por esse tema, né? Era uma imagem com um desenho, mostrando na cruz, no monte, né? Sendo na cruz, e muitas pessoas embaixo, e aí o desenho do que seria vários balõezinhos, né, das pessoas comentando umas com as outras. E aí os comentários eram assim, se fosse gente de bem, não estaria no meio de dois ladrões. Ah, não é ele que vivia para cima e para baixo com aquela prostituta? Ah, aposto que se está nessa é porque coisa boa não estava fazendo. Na boa, apanhou foi pouco. Então, eram alguns diálogos, né, simulados, escritos naquela figurinha, que alguém criou, teve a criatividade e criou aquela figurinha, mas ela é uma figura representativa demais para os nossos dias atuais, não é? Porque isso é o que as pessoas fazem no nosso dia a dia, retribuir o mal com o mal. Se aquelas pessoas que ali estão soubessem quem de fato era Jesus, quem de fato foi Jesus, o que ele fez durante todo o período em que esteve na Terra, elas não estariam dizendo aquilo, não o estariam julgando, não o estariam condenando e não o estariam executando com palavras, né? Então, nós precisamos nos esforçar e lembrar sempre do real sentido da caridade, como ensinou Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com os erros dos semelhantes e perdão das ofensas. Porque nós admiramos muito quando essas três coisas são direcionadas a nós. Benevolência, indulgência e perdão. Então, vamos nos esforçar para fazer o mesmo com o semelhante. Então, quando alguém praticar uma ação errada para conosco, nós podemos sim modificar o outro através da nossa atitude. Eu tenho um caso pessoal, e eu tenho, inclusive, alguns amigos com os quais eu já trabalhei há muitos anos atrás, acompanhando o nosso estudo. Eu trabalhei num prédio no centro da cidade, há muitos anos, muitos anos, mais de 15 anos isso. Eu trabalhei num prédio no centro da cidade, que tinha muitos elevadores, e o elevador que levava até o andar que eu trabalhava, tinha um ascensorista que era conhecido por ser aquele cara que ninguém gosta, né? Ele era um cara que estava sempre carrancudo, sempre de cara fechada, e aí as pessoas entravam no elevador, pediam, ele não perguntava qual era o andar, a pessoa não falava qual era o andar, e aí acabava gerando discussões, todo mundo reclamava dele e tal. E eu confesso que no início eu também não gostava, né? Porque é muito difícil e é chato você ficar lidando com uma pessoa rabugenta. E aí, só com o passar do tempo, daquela situação, eu pensei comigo assim, eu vou, já que
o outro não muda, eu vou tentar mudar a minha atitude, né? E aí eu passei, ao invés de, como ele já era uma pessoa fechada, rabugenta, que tratava os outros mal, ao invés de eu entrar no elevador e ficar quieto na minha, eu tentei mudar a minha atitude. Então eu entrava no elevador e perguntava assim, tudo bem? Como é que você tá? Bom dia, tudo tranquilo? Como é que foi seu dia? Ah, você pode me levar no andar tal, por favor? No início, ele mal me respondia, né? Respondia com um grunhido qualquer. Mas com o passar dos dias e com a minha insistência, ele começou a mudar. E aí depois, com o passar, né, do período, eu passei a perceber que ele mudou a atitude dele comigo. E aí, quando eu entrava, ele já apertava direto meu andar, me cumprimentava, dava bom dia. Então, assim, eu não fui melhor do que ninguém. Eu apenas tentei mudar a minha atitude e na mudança da minha atitude eu impactei positivamente o outro de alguma forma. Porque, veja bem, o pensamento que me veio é que ele é daquele jeito? É ruim você lidar com uma pessoa assim? Mas a gente não sabe o que ele passa. A gente não sabe se ele tem problemas de saúde em casa, a gente não sabe as dificuldades que ele vive, problemas de depressão, problemas os mais diversos, nós não sabemos. Então, se nós não sabemos, não vamos julgar, não vamos condenar, não vamos executar com palavras. Vamos, do contrário, tentar retribuir o mal com o bem, mudar a nossa atitude e impactar positivamente o outro. Entre ser feliz e ter razão, sejamos felizes e talvez a gente consiga fazer com que o outro seja mais feliz também, não é? Então isso, meus irmãos, na essência, é o que Jesus quer para nós quando diz amar os vossos inimigos, amar uns aos outros como irmãos, né? E nós não podemos esquecer também um ponto que é muito, muito importante, é que muitas vezes os inimigos que nós julgamos ter, aquelas pessoas que nós julgamos como inimigos, muitas vezes elas são criações do nosso orgulho, do nosso egoísmo e de outros sentimentos, né? Nós não podemos esquecer que nós além de termos as nossas próprias questões, nós temos as influências espirituais que existem. Então, muitas vezes nós criamos coisas na nossa cabeça que acabam representando uma realidade distorcida ou até mesmo errada, e aí a mágoa e o rancor vão tomando uma proporção tal e fazem com que a gente manifeste, talvez durante muito tempo, uma inimizade com alguém que não poderia existir, que talvez se acabasse numa simples conversa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a vazão que a gente dá para pensamentos e sentimentos negativos que acabam muitas vezes transformando algo pequeno numa bola de neve e que vai depois nos trazer arrependimento, muitas dores, principalmente para quem não perdoou, né? Para quem não perdoou, aquele é o que mais sofre. E nós também precisamos lembrar que muitas vezes nós somos o nosso próprio inimigo. Olha que coisa interessante da gente raciocinar, né? Nós erramos, nós estamos citando aqui uma série de situações do nosso dia a dia, citamos a prática da caridade para com o semelhante, do semelhante para conosco, mas às vezes nós somos os nossos próprios inimigos, às vezes nós exageramos na culpa, no auto-julgamento, na autocondenação, na autopunição, e isso tudo acaba por fazer que a gente vá criando um aspecto destrutivo conosco mesmo, e que pode levar à depressão e a outras coisas que podem prejudicar a nossa vida mais à frente, né? Então, assim, nós devemos, quando nós erramos, nós devemos refletir e tentar não errar, pedir desculpas, né? Devemos fazer isso? Devemos, mas tudo tem um limite, porque senão nós acabamos nos tornando o nosso próprio inimigo, não é? Então, quando nós não conseguimos amar e perdoar a nós mesmos, fica muito difícil fazer isso para com os nossos semelhantes. E aí nós vamos encontrar no Evangelho uma colocação que resume bem tudo isso que a gente falou. Então, amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo.
Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então, essas considerações, meus irmãos, elas devem servir para nós refletirmos essencialmente sobre as nossas ações no dia a dia. E isso, a gente não está falando de coisas grandes, como nós já falamos. Nós estamos falando de coisas extremamente simples, como daqui a 15 minutos, depois que nós acabarmos o nosso estudo, e entrarmos lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, ou no Twitter, ou em qualquer outro canal, a gente veja algo que nos caia mal, que a gente contenha aquela vontade de fazer aquele comentário negativo, não é? Porque se não vai agregar, então segura. Entre ser feliz e ter razão, é preferível ser feliz. Então, se você pode fazer algo que seja construtivo, que provoque a reflexão, que provoque a ponderação, que provoque o equilíbrio, a reflexão, então faça. Do contrário, cale-se. Do contrário, cale-se, porque é melhor, é mais saudável para você e para o semelhante. Tá bom? Então, meus amigos, nós estamos chegando ao término do nosso estudo, né? E nós vemos que lá no Evangelho, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, existe um parágrafo no capítulo que fala sobre o homem de bem, né? O ser humano de bem, de uma maneira geral. E esse parágrafo, ele resume bem o que nós precisaríamos fazer para nos portar melhor perante a vida, né? E aí essa passagem diz assim: o verdadeiro ser humano de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivo dele para se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara lhe fizessem. Então vejam que é um parágrafo muito pequeno, mas que resume tudo o que nós precisaríamos fazer para, na essência, sermos mais felizes e provocarmos a felicidade no semelhante. Não é isso? Então, meus amigos, o convite que eu faço a todos nós, e eu me incluo nisso, né, daqui para frente, e o daqui para frente é daqui a pouquinho, sempre que você se vir diante de uma situação que lhe provoque qualquer tipo de descontentamento, qualquer tipo de sentimento que não seja bom, procure refletir antes de agir, pensando na questão da empatia, pensando no que as suas palavras ou as suas ações vão provocar do outro lado, né? Em suma, ao invés de retribuir o mal com o mal, vamos procurar retribuir o mal com o bem. Vamos ser benevolentes, indulgentes e praticar o perdão, né? Da forma como Jesus ensinou e, de novo, da forma como nós apreciamos que seja praticado para conosco. Tá? E aí a gente encerra citando uma frase de Chico Xavier, que eu também acho ela muito representativa, quando o Chico nos diz assim: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Né? Então, aos outros, que eles sejam como são, mas a mim eu preciso ser cada dia melhor. É isso que Deus, nosso Pai, espera de nós. Tá? Então, meus irmãos, eu agradeço muito. Antes da prece, eu queria dizer que
eu vi que nós tivemos muitos comentários, até algumas perguntas que surgiram. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder esses comentários para não avançar muito no tempo que tem se definido para o estudo, mas eu queria pedir a quem fez algumas perguntas, né, que se pudesse, faça contato, seja pelo WhatsApp, se tiver, ou por redes sociais, as mais diversas, a gente sempre acaba encontrando um caminho para fazer uma mensagem chegar, e eu vou ter um maior prazer de comentar, de conversar, tá bom? Então, nós vamos fazer agora a prece de encerramento do nosso estudo, tá? Elevando mais uma vez o pensamento a Deus nosso Pai, dizendo, Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, elevamos o pensamento a Ti, agradecemos pela oportunidade do estudo do Evangelho na noite de hoje, que nós possamos, Senhor, continuar contando com Teu amparo, com o amparo dos nossos espíritos, mentores e amigos, que a todo momento procuram nos influenciar e nos direcionar para o bem, e que nós possamos refletir e abrir, Senhor, a nossa mente para receber essas boas vibrações, essas boas influências, essa luz que a todo momento é depositada em nosso caminho, e que possamos, assim, ir nos transformando e nos melhorando em busca da felicidade, que é o destino e o objetivo de todos nós. Pedimos o Teu amparo a todos aqueles que estejam sofrendo neste momento, sejam encarnados ou desencarnados, que estes, principalmente, Senhor, possam receber o bálsamo bendito para seguir cada um em sua luta e sua jornada. Então, mais uma vez, muito obrigado. Pedimos a tua licença para encerrar a reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos e irmãs, muito obrigado mais uma vez pela atenção, muito obrigado pela presença virtual aqui nesse estudo, que possamos nos encontrar mais algumas vezes mais para frente, e fiquemos todos com Deus.